maravilhas, os teus sinais, sem dar explicação a Senhor ninguém. E a Bíblia diz que no meio, aleluia, de um enlace matrimonial, no meio do povo judeu, a Bíblia diz que havia um casamento, esse casamento estava durando alguns dias. Maria foi convidada para o casamento, Jesus e seus discípulos, porque quem anda com Jesus deve estar preparado para entrar em lugares que ele entra, falar o que ele fala, pegar o que ele pega. A Bíblia diz que quando os discípulos foram convidados juntamente com Jesus para esse casamento, eles foram convidados para serem convidados, aleluia. Só que nesse casamento aqui, algo de inesperado está para acontecer, o que? O vinho está acabando. O vinho não acabou, mas o vinho estava acabando. Só que Maria estava ali, diga, Maria estava ali. E graças a Deus que Maria estava ali, Mateus, porque Maria tem uma visão que eles não têm. Maria está vendo aquilo que eles não podem ver. Maria é observadora. Maria é aquela mulher que não diz muita coisa, mas observa muito. E graças a Deus, porque a Bíblia diz, seja sábio no ouvir e tarde no falar. Maria é aquela que chama atenção. Maria é aquela que toda manhã manda uma mensagem no grupo da igreja, manda um áudio de oração, manda lá um texto bíblico. Maria é aquela que sempre vai te trazer para mais perto de Deus. Embora vivemos numa geração que desprezamos as Marias, porque as Marias são chatas demais. As Marias não vai aprovar os nossos erros. As Marias vão nos corrigir quando estamos errados. E por isso as Marias estão em extinção nesta geração. Não vemos mais as mulheres do coque tendo a simplicidade de orar e Deus trazer a revelação do oculto, profundo e escondido. Não vemos mais as mulheres do coque, aonde passa uma vida de oração. Os teus joelhos são pretos, calejados, por conta das marcas da consagração, da oração, da busca, do jejum. E essas mulheres, quando algo de errado está para acontecer, elas se levantam no poder e dizem: o vinho está acabando. Já não vemos mais essas Marias que denunciam pregadores que estão pregando, mas está distante da mensagem. Já não vemos mais essas Marias que denunciam tocadores que estão tocando os instrumentos, mas não são tocados, aleluia, pelas funções dos instrumentos. Já não vemos mais essas Marias que confronta pecado daqueles que querem viver uma vida, aleluia, pecaminosa na casa de Deus. Só que esta Maria aqui era mãe de Jesus, e ela está vendo que o vinho está acabando. Só que quando ela presencia a falta do vinho, ela não chega para todo mundo e está dizendo: maneira aí, porque o vinho está acabando. Vai com calma, porque o vinho está faltando. Maneira esse vinho aí, porque esse negócio aí está já para terminar. Não, Maria é madura. Diga madura, diga madura, diga madura, diga madura. Diga: a partir de hoje Deus vai permitir você saber de muita coisa. Diga: a partir de hoje Deus vai permitir você ver muita coisa, porque é quando chega nos ouvidos e na visão de pessoas maduras que nascem grandes intercessores. Deus está dizendo, aleluia, quando a falta do vinho chega no ouvido de pessoas maduras, é aí que nascem grandes intercessores. Deus está dizendo: a nossa geração não está fraca, a nossa geração não é uma geração fraca, a nossa geração não é uma geração distraída. Embora muitas das vezes pregamos sobre isso, mas não é. Ainda existem remanescentes que ocultam o mistério de Deus. Ainda existem remanescentes que levam a sério a obra de Deus. Ainda existem Marias que levam a sério o departamento de louvores, o ministério de louvor, aleluia, quem está na frente da obra, quem exerce um cargo na obra. Ainda existem Marias de verdades que têm uma vida de comunhão, de santidade, antes mesmo de assumir o microfone ou fazer uso do mesmo. Quando nós falamos de Maria, o meu coração fica grato, e eu tenho expectativa que o seu também. Por quê? Porque ela está vendo aquilo que ninguém podia ver, porque se visse iria espalhar. O problema da gente é isso, que Deus mostra pra gente e a gente quer espalhar. O problema da gente é esse, que quando Deus revela pra gente, a gente quer contar para todo mundo. E Deus está dizendo: eu não dou revelação para pessoas imaturas, eu não dou visão espirituais para pessoas desequilibradas. Eu só uso os equilibrados. Eu só opero na vida dos plantados. Eu só manifesto o meu poder na vida dos educados.
no manto, é espírito de engano ali. Por quê? Porque está muito fácil hoje da gente chegar na casa de Deus e dizer que é profeta sem ser, dizer que é crente sem ser, dizer que é fiel a Deus sem ser. Aleluia! Eu estou pregando aqui nesta tarde para uma geração agora que teve que abrir mão de muita coisa. A diaconisa já falou aqui que Androra, quando ela bebia, quando ela vivia farra, quando ela chegava em casa, que o efeito ali do álcool saía, ela se redimia ao altar, aos pés de Deus, para perguntar que vida desgraçada era aquela. Então ela teve que cair em si, para hoje ela ter autoridade para pregar sobre isso. É Deus dizendo para alguém: se quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, pega a tua cruz e siga. Pega na mão desse crente que está do teu lado aí e diga para ele: evangelho ainda é renúncia. Quer cantar? Abra a mão do pecado. Quer cantar? Abra a mão da mentira. Diga: quer ser profeta? Abra a mão, aleluia, da mentira. Quer ser adorador? Abra a mão. Vai ter que deixar alguma coisa. Diga para ele: você vai ter que deixar alguma coisa. Você vai ter que abrir mão de alguma coisa. Você que vai ter que renunciar a alguma coisa para servir a esse Deus. Evangelho é renúncia. Crente que não quer renunciar, ele não receberá a coroa da vida eterna. Crente que não quer abrir mão das práticas do mundo, ele não ouvirá o suar da trombeta. Ele vai cantar no nome de Deus, pregar no nome de Deus, vai estar na casa de Deus, vai expulsar no nome de Deus, ministrar no nome de Deus, curar no nome de Deus, e Deus vai dizer para ele: apartai-vos de mim, maldito, que eu não vos. Vou de novo: apartai-vos de mim, maldito, que eu não vos. A trombeta vai tocar para quem é vencedor. Aponte o dedo para esse crente que está do teu lado aí e diga: resista um pouco mais, aguente um pouco mais, suporte um pouco mais, porque você não é dessa terra. Diga: você está na terra, mas tu não é da terra. Diga: você está no mundo, mas você não é do mundo. Diga: a tua casa é na mansão celestial, e é lá que você vai adorar, é lá que você vai cantar, é lá que você vai se alegrar. Diga: lá não haverá mais lágrimas. Diga: lá não haverá mais rancor, lá não haverá tristeza. Diga: lá não haverá sofrimento. Diga: lá haverá cânticos, oh glória. Lá você vai ver a milícia de anjos dizendo: santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos. A Bíblia diz que quando Jesus chega naquele casamento, Jesus estava no casamento porque era convidado, só que não estão priorizando Jesus. É isso aqui que me chama a atenção, porque muitas das vezes queremos servir a Deus, mas não queremos priorizar Jesus. Temos que abrir mão de muita coisa por amor a Cristo. Nós precisamos entender isso, que evangelho é renúncia. Vou mais uma vez: evangelho é renúncia. Precisamos abrir mão de muita coisa, Pelma, para agradar o coração de Deus. Se você não abrir mão de muita coisa, tu não vai agradar o coração de Deus. Se você não renunciar quem você é mesmo, você de forma nenhuma agradará o coração de Deus. É por isso que nós vemos no meio da igreja joio e trigo. E porque Deus deixa nascer junto, porque Deus permite crescer junto, porque o trigo, quando ele cresce, ele se inclina, mas o joio não. O joio, quanto mais cresce, ele quer crescer, ele quer se destacar. Deus está dizendo para alguém aqui: se você quer ter uma vida de transformação na minha presença, aprenda a andar de joelho. O problema é que eu te procuro naquele quarto para conversar contigo e lá eu não te acho. O problema é que eu mando você ir para o monte para conversar contigo e você não obedece o meu comando. O problema é que eu te desperto de madrugada para você colocar a cara no pó e o joelho no chão para ter intimidade comigo, mas você dá mais oportunidade ao sono e o conforto da tua cama. Como eu vou quebrar laço na tua vida? Como eu vou transformar água em vinho? Como eu vou mudar a tua história se você mesmo não quer ser ajudado? Levante as duas mãos, por gentileza, no terceiro andar desta igreja, porque assim diz o Senhor: eu estou na festa, mas eu só manifesto o meu poder se você colocar
sobe na figueira brava. Jesus de lá de baixo diz para ele: desce depressa, porque hoje me convém hospedar na tua casa. A ideia de Zaqueu subir para conhecer Jesus foi um propósito para Deus, entrar na casa dele e mudar a história dele. É Deus dizendo para alguém: você precisa decidir, ou a igreja ou o mundo, ou o santo ou o profano, ou a fonte da água doce ou a fonte da água salgada. Ou melhor, você precisa decidir o que tu quer, porque comigo eu não trabalho em cima da dúvida, eu não trabalho em cima, aleluia, da incerteza. Eu trabalho naquilo que eu confirmo, naquilo que eu quero, naquilo que eu autorizo, naquilo que eu opero, porque ainda antes tivesse de ser, e não há nada que eu possa escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Isso aqui é só a massagem para tu entender o que Deus quer falar contigo nesta tarde. É Deus dizendo para você: se você não, aleluia, abrir o coração, ou me dá espaço para eu trabalhar na tua vida, você vai viver uma vida estagnada na presença, você vai viver uma vida parada na presença, e não é isso que eu quero para você. Por quê? Porque senão você vai ser só chamado, mas não será escolhido, porque senão você só vai honrar de lábios, mas o coração vai estar distante de mim, porque senão você vai estar em Israel, mas não será israelita. Por que eu estou falando isso? Porque tem gente que está nesse culto aqui, veio nessa tarde, está na Bíblia, está com a Bíblia, está com roupa de crente, mas está desviado na casa de Deus. Glória a Deus. Pregar e ter sabedoria no que diz. Aí Deus faz a gente dar essa volta toda, para quando aplicar essa revelação ninguém se ofender. Se eu falasse aqui antes que você está desviado na casa de Deus, você vai dizer assim: e quem é você para dizer isso? Mas eu trouxe esses adjetivos para você não achar que é isso, é o pastor Elis falando. Porque você quer Deus, mas não quer se comprometer com as coisas de Deus. Você diz que serve a Deus, mas as suas práticas estão te afastando de Deus. Você diz que quer conhecer Deus, mas você não quer se relacionar com Deus. Você diz que quer ser igreja, que quer ir à igreja, mas não quer ser igreja. Você diz que você é santo, mas você vive como profano. Você diz que é israelita, mas você não quer viver em Israel. Você diz que adora de todo o seu coração, mas pelo contrário, você está adorando só de lábios. E Deus está dizendo: o evangelho ainda é comprometimento. Cola com a obra que dá certo para você. Se você tem vida com Deus, pega na mão desse crente. Se está distante de você, aponta o dedo para ele e diga assim: todas as vezes que você vê que você vai parar na presença de Deus, corre para a obra de Deus. Diga: todas as vezes que você pensar em retroceder, diga: é aí que você deve ir para a casa de Deus. Os noivos tiveram discernimento, e graças a Deus, porque convidou Maria, convidou Jesus e os discípulos. Já pensou se convidasse Maria e não convidasse Jesus? O que aconteceria naquele casamento? Teria a representatividade que Deus estava ali, porque Maria era a mãe de Jesus. Teria a representatividade que aquele casamento era de pessoas que seria o poder de Deus sobre a minha casa. Porque quem serve a Deus vive transformação de vida, vive milagre, vive o poder de Deus. Quem serve a Deus, irmãos, eles vivem algo extraordinário na parte de Deus. Só que quando Maria vai até Jesus e diz: mestre, acabou o vinho, Jesus olha para ela e diz: o que eu tenho contigo ainda não é chegada a minha. Quando você ir até Jesus para contar a situação, sobre a situação de alguém,
A ordem de Deus nessa tarde para toda a igreja é: diga toda a verdade. Não acrescente e nem coloque uma vírgula e não coloque um ponto final naquilo que você não tem o poder de autorizar, aleluia, alterizar o texto. Provérbios 36, toda a igreja, abra Provérbios 36, toda a igreja, rápido, abra Provérbios 36, oh glória, eu sinto Jesus aqui nesse lugar. Você está proibido de alterar aquilo que o livro, aleluia, diz. Você está proibido de alterar aquilo que o livro ministra. Você está proibido de alterar aquilo que o livro decreta. Para de querer alterar o que já está escrito no livro. Quem encontrou pode ler. 1, 2, 3. Mais uma vez. Diante de Jesus, quando se trata de alguém, diga toda a verdade. Ela chega para Jesus e diz: mestre, acabou o vinho. E ele disse para ela: o que eu tenho contigo ainda não é chegada a minha hora. Quer receber direção de Deus? Conta toda a verdade para Ele. Quer ter sucesso naquilo que você quer fazer? Diga para Ele toda a verdade. Quer que dê certo o projeto, Edmilson? Aprenda aí diariamente até o Senhor e dizer toda a verdade. Mestre, acabou. Mestre, acabou. Mestre, acabou. Nada de dizer que ainda tem um pouco. Se acabou, acabou. Nada de dizer que ainda tem um restinho. Se acabou, acabou. Nada de dizer que ainda tem um pouquinho. Se acabou, acabou. Deus está exigindo nessa tarde de toda a igreja transparência. Deus está exigindo dessa igreja nessa tarde lealdade. Deus está exigindo dessa igreja nessa tarde verdade. A igreja está mentindo e Deus está dizendo: conta toda a verdade. Alabraçuda e comanácia. O problema é que você só chega para Jesus e diz quem te feriu, quem te caluniou, quem te difamou, mas você não diz também a parte que você errou, que você se levantou, que você também vacilou. Deus está dizendo para mim aqui: diga para mim toda a verdade, porque mesmo sabendo de toda a verdade, eu quero saber se você é leal. Está descendo uma unção de autoridade aqui, e esta unção vai começar a denunciar teus comportamentos. Porque não adianta ser uma coisa na fala e na atitude ser outra. Deus está dizendo: a partir de hoje, discípulos, a partir de hoje, convidados, a partir de hoje, noivos, os teus comportamentos não mentirão. A tua fala pode ser bonita, pode ser edificativa, mas o teu comportamento não vai mentir. Vai negociar se você ainda tem vinho ou se não tem, se tem uva ou se não tem, se tem alegria ou se não tem, se tem azeite ou se não tem, se tem óleo ou se não tem, se tem presença ou se não tem. A partir de hoje é o comportamento que vai denunciar quem carrega a presença e quem perdeu a presença. Comportamentos não mentem. E por isso que ele olha para ela e diz: o que eu tenho contigo ainda não é chegada a minha. Esteja pronto, porque Jesus vai te confrontar para você não perder a sua visão. Jesus vai te confrontar por esses dias para você não perder a sua visão. Jesus vai te confrontar por esses dias para você não cair no laço, não quebrar a sua face, para não dizer cara, já dizendo. Porque ele olha para ela e diz: o que eu tenho contigo ainda não é chegada a minha. Em outras palavras, ele está dizendo: aguenta um pouco mais. Glória a Deus. Em outras palavras, ele está dizendo: ignora um pouco mais. Em outras palavras, ele está dizendo: faça a cara de paisagem, porque
isso vai edificar o seu ministério. O problema é que todas as vezes que você vai até Jesus, Maria, você só vai até Ele para dizer: Senhor, acabou. Você nunca vai para Ele e diz assim: graças a Deus, Senhor, que acabou. O problema é que todas as vezes que você vai até Jesus é para se aqueixar de quem cantou errado, de quem se levantou contra a sua vida, de quem te ofendeu. Você nunca vai lá agradecer a Ele pela luta, porque você está tendo luta porque a vitória é certa. Alabandava súbia, como levácia. Deus está dizendo para alguém aqui: aprenda, aleluia, a ser prudente nas oportunidades. Quando você ir até a mim, não vai para se aqueixar daquilo que andam fazendo para você. Vai até a mim se aqueixar daquilo que você anda fazendo por alguém, porque você está interessado em eu mudar a vida de alguém, e eu estou preocupado em mudar a tua vida. Eu quero isso. E quando você está interessado em Deus mudar a vida de alguém, Deus está dizendo: eu estou preocupado em mudar você, porque se transformar você, transforma um ambiente que não te transforma. Se transformar você, transforma um ambiente que não te transforma. Se eu edificar você, um ambiente que te mata já não te mata mais. Se eu mudar a tua vida, o ambiente que tenta te matar já não tem mais o poder, aleluia, para fazer você dormir dopado, para fazer você dormir deprimido. Porque primeiro eu quero mudar você, para depois mudar tudo que está à tua volta. O problema é que você é orgulhoso, você quer que eu mude todo mundo enquanto você está em falha comigo. Mas comigo não cola isso. Comigo a transformação primeiro é de você, para depois ser através de você. Pega na mão do crente mais pentecostal que está do teu lado e diga: antes de você olhar para o pecado de alguém, peça para Deus primeiro fazer você enxergar o teu pecado, para trazer mudança e transformação primeiro em você. Pastor, como é isso? O que Maria chega para Jesus para dizer: mestre, acabou o que ele disse para ela? O que eu tenho contigo. O que eu tenho? O que eu tenho? Ou seja, ele está dizendo: enquanto você está focado naquilo que acabou, se prepare para o seu também não terminar. O problema é que você foca, aleluia, naquilo que acabou para alguém, naquilo que faltou para alguém. Quer ver uma coisa? Se alguém vem aqui na frente e erra o louvor, aleluia, tem pessoas que ignoram aquilo ali, mas outros começam a rir, porque já foca mais no problema de alguém, na falha de alguém, do que no acerto de alguém. Só que Jesus está dizendo para alguém aqui: antes de você focar na falha de alguém, você começa a ver isso e trazer para você como experiência. Para quê? Para você também não vacilar nessa área. Vou aberto para todo mundo entender. É quando Deus diz para você assim: todas as vezes que você vê que alguém caiu em uma determinada área de fraqueza, você não vai condenar. É naquela área que você deve orar 100 vezes, buscar 10 vezes, consagrar 20 vezes. Para quê? Para você não ser o próximo a cair também. É por isso que a Bíblia diz: quem está de pé, tu diz para aqui? Quem está de pé, tu diz para aqui? Para que não caia. Porque muitas das vezes, quando alguém cai, a distração também que o diabo usa para nos derrubar. Aponte o dedo para quem está ao seu lado e diga: Satanás usa a queda de alguém para te distrair, ao ponto de você julgar tanto, para trazer sobre a tua vida distração, para você ser o próximo que ele vai derrubar. Ô irmãos, o que tem de gente hoje caindo é em determinada área que um dia julgou alguém, não está. Tem gente hoje pagando com a língua o quê? Aquilo que um dia se levantou contra a vida de alguém. É por isso que quando aquela, é Bíblia, viu irmãos? É por isso que quando aquela mulher que foi pega no ato de adultério, a Bíblia diz que aqueles homens levam ela até Jesus, ele escrevendo na areia, no chão, ele levanta e diz assim: quem entre vós que não tem pecado que atira a primeira? Eles atiraram a pedra? Eles atiraram a pedra? Porque eles tinham pecado, só que a falha dela, o que aconteceu com ela, literalmente cegou eles e trouxe convicção ao coração de que é necessário a gente apontar ela para os nossos pecados não serem expostos. E quantos usam a falha de alguém, alguém que pecou, alguém que falhou, para esconder aquilo que carrega, para esconder aquilo
que faz, que ninguém está vendo, mas Deus vê. Glória a Deus. É por isso que Jesus está dizendo para ele: que eu tenho contigo ainda não é chegada a minha. Ou seja, se prepara. Se prepara, porque não chegou, mas vai chegar. E quando chegar, você deve estar preparada para não acontecer o que aconteceu com eles. Porque o problema está aqui. O problema é que a gente acha que a gente vai chamar Jesus para o casamento e a gente vai se confiar naquilo que Jesus é. Eu falo aberto para você entender na pessoa que Jesus é. É a mesma coisa de eu fazer um aniversário, meu aniversário, aleluia, um aniversário para 15 pessoas, eu aí convido 50 pessoas, aleluia, compro 3 fardos de refrigerante que dá para 15 pessoas, aleluia, e convido 50 pessoas para o aniversário e não ligo se o refrigerante vai dar para todo mundo. Por quê? Porque na minha cabeça, na lógica que eu criei na minha mente é essa: eu convido 50 pessoas e quando faltar o refrigerante vai ter que fazer inteira, que não seja o refrigerante, porque eu não prego sobre isso, mas aponta o dedo para quem está do seu lado e diga: para de viver de inteira. Diga: para de viver de migalhas. Diga: para de viver a base da aprovação de pessoas. O problema é que você faz algo para a tua vida. O problema é que você cria algo para você, confiando na vida de alguém, confiando naquilo que alguém tem, confiando naquilo que a pessoa carrega. E Deus está dizendo: para, porque uma hora vai dar ruim. Uma hora vai dar ruim. Uma hora vai dar ruim. Pastor, não entendi ainda. Vai entender ainda. Se quer cantar, canta com a sua voz. Uma hora vai dar ruim. Se quer pregar, lê a Bíblia, escreve no caderno e prega da forma que Deus quer usar você. Não enfeita a mensagem, não quer imitar pregador, não quer imitar profeta. Uma hora vai dar ruim. Se quer vir aqui na frente, aleluia, e dizer que é Deus te usando, só entrega o abraço que Deus mandou entregar. Não inventa de bola língua estranha e entregar revelações falsas, porque uma hora vai dar ruim. O problema é que você quer imitar todo mundo, mas não quer carregar a cruz que todo mundo carrega. O problema é que você quer o óleo de todo mundo, mas você não quer renunciar a renúncia que quem carrega o óleo renuncia. Uma hora vai dar ruim. Quem canta com a ferramenta emprestada, uma hora a ferramenta cai no rio. Quem prega com a ferramenta que não é dele, uma hora a ferramenta vai deixar na mão. Os filhos dos profetas sabem contar essa história. A Bíblia diz que os filhos dos profetas, quando vê o templo, o templo ficando pequeno, eles disseram um para o outro: papai não deixou, mamãe não autorizou, mas vamos para a mata, arrancar viga para crescer a tenda. Deus não mandou crescer a tenda. O problema está aí. O problema é que líderes como eu colocam na mão de pessoas responsabilidade que Deus não deixou, Deus não autorizou. Tem rosto bonito, se veste bonito, mas não é confiável. Deus está dizendo: não unja ninguém sem antes tratar o caráter. A Bíblia diz que quando ele sai de dentro de casa e vai para a mata arrancar vida, a Bíblia diz que o machado cai na água e eles gritaram: ai meu Senhor, era emprestado o machado. Saiu de casa para largar a tenda, derruba a ferramenta que não é dele e agora traz dano para a igreja. Por quê? Porque saiu na desobediência, usou a ferramenta emprestada sem ter o manuseio da ferramenta. E o que aconteceu? A ferramenta caiu no rio. Como era titulado o rio Nilo? Um rio sujo. É Deus dizendo para alguém aqui: todas as vezes que você foca no crescimento alheio, mas você não foca em crescer na experiência, na visão espiritual, Satanás te distrai tanto ao ponto de derrubar naquilo que você gosta de fazer. Tem gente aqui, obreira na Paula, que se não vigiar, se não consagrar a mente, o coração, o corpo ao Senhor, todos os dias vai cair pregando. Que baque, né? Vai cair cantando, vai cair com o microfone na mão, vai cair regendo grueta, vai cair sapateando, vai cair pulando no mistério, vai cair entregando manto, vai cair entregando demanto, vai cair entregando remanto. Sabe por quê? Porque
óleo no jejum, no joelho, na oração. É Deus dizendo para esta igreja aqui: se prepare, porque a tua hora não chegou, Maria, mas vai chegar. Tem gente que tem tudo: voz bonita, tempo de igreja, raiz, casa firmada na rocha, mas falta algo. Quem entende pode dizer aí. O que é que falta? Preparamento. O que é que falta? Preparamento. Ao que ele disse para ela: o que eu tenho contigo ainda não é chegada minha. Ou seja, quando não chega assim, tem tudo, mas não tem preparamento. Tem unção, mas não tem preparamento. Tem óleo na cabeça, mas não tem preparamento. Tem voz bonita, mas não tem preparamento. Porque a gente vê tantas pessoas com vozes bonitas cantando para o diabo? Porque a gente vê tantas pessoas que teve óleo na cabeça, mas hoje estão servindo a Satanás? Porque vemos tantas segue a canto, naramassi, rébia. Aleluia. Deus me fez lembrar de Saul agora. Saul recebeu óleo, mas serviu ao diabo, deu lugar para Satanás. Aleluia. E quem é Davi? Davi não teve óleo, mas teve o preparar. O preparar. Eu conto de 1 até 3, só as mulheres dizem preparamento. 1, 2, 3. Eu conto de 1 até 3, os poucos números que tem aqui vai dizer preparamento. 1, 2, 3. Eu conto de 1 até 3, toda a igreja vai dizer preparamento. 1, 2, 3. Davi não teve o óleo primeiro, mas primeiro teve o preparar. O preparamento. Que preparamento? De matar leão. Que preparamento? De enfrentar o urso. Que preparamento? De tomar conta de ovelhas. E Saul, que não teve o preparamento, recebeu óleo e fez o quê? Deu lugar para Satanás. Então tem gente que tem tudo isso, tem uma boa dicção, sabe até entrar e sabe sair de certos lugares, sabe resolver situações, desenrolar muita coisa familiar. No meio da sua família, você é aquele e aquela que tem que administrar tudo, documento até de quem já morreu, coisas de pensão. Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Você é tão equilibrado no que faz, que você tem foto no meio de famílias, aleluia, que eles não têm. Quando querem, quando sentem saudade, pega você aquela foto para ver. Isso é preparamento. Então, quando ele disse para ela: o que eu tenho contigo ainda não é chegada a minha, esse não aqui confrontou ela. Mas o mesmo não que confronta a cooperadora Carla, é o mesmo não que autoriza ela abrir a boca. E quando ela abre a boca, ela diz para os discípulos: fazer tudo o que ele vos disser. Tem vida com Deus, aponte o dedo só para uma pessoa que está do seu lado e diga assim: agradeça, porque o não de Deus na sua vida é o que fez você hoje ser profeta. É o que fez você abrir a boca e pregar. Diga aí. É o que fez você ter sonhos proféticos. É o que fez você passar por muita coisa e não desviar. Foi o não. Foi o não. Mariana, foi o não. Marta, foi o não. Lúcia, foi o não. Que não, pastor? O que eu tenho contigo ainda não é chegada a minha hora. Você queria, mas Deus não quis lhe dar. Você queria ir, Deus disse: não vai. Obreira Giséia é um não, agradece. O espírito da morte rodeia aquela casa, mas não entra. Por quê? Porque Satanás, ele tem noção que quem mora naquela casa é gente que adora no sim, é gente que adora também no não. E a raiva dele é essa, porque ele pensou que tu ia parar quando Deus disse que não ia te dar o que você queria. Você mesmo comendo ovo, você mesmo comendo carne, você é a mesma, a labraçuda como nasce atende não tendo. Então Satanás tem medo de atacar a tua casa, porque você
Deus. Os dons de Deus te fez espiritual. Aí Satanás rodeia todas as casas, mas quando chega na tua, ele diz: não, aí eu não posso, porque aí tem um povo que é fiel, não é do Ciro Todo-Poderoso, é do não dele, é do não, é do não, é do não, é do não. Você está aqui, então abre a boca de pentecostal nessa tarde do livramento e queima Satanás com glória, porque assim diz o Senhor: o meu não está quebrando laço, está quebrando macumba, quebrando maldição, desfazendo articulação. É através do meu não que eu visito teu irmão, é através do teu não que eu fecho o caixão, é através do não que eu quebro maldição, é através do não que o velório eu quebro, é através do não que o velório eu cancelo, é através do meu não que o caixão eu fecho. Eu estou fechando o caixão por conta do meu não. Agradece. Eu estou quebrando laço de articulação por conta do meu não. Agradece. Através do meu não eu quebro o prato, eu quebro o balaio, desfaço o trabalho. Sabe o que é isso? É através do meu não. Você está aqui? Então levante a mão. Se você está aqui, levante a mão. Por intermédio do não do Senhor, Ele está dando livramento nesse círculo de oração. Através do não, Navacé. Através do não, Decovacheia. Através do não, Narabácia. Através do não, Alabandaia Sou. Através do não, eu vou dar 5 segundos para tudo agora. O Valeu já me convidou para baixar com ele. 5, 4, olha a boca. 3, aí. A glória de Deus está descendo. Olha ele, pega, começou a pegar. Ele está passando aqui. Ele está passando ali, ele está passando lá, Alavassurimi Calabaia, derramando de Becova cheia, através do meu não, eu estou desfazendo, desmanchando toda a articulação. É como eu desço para renovar, meu Deus, é como eu desço para cancelar o funeral, é como eu desço para expulsar mal. Redevasse, amava súbia, coisa cheia, através do meu não, tu não pega aquela queda de moto, através do meu não, aquele carro não capotou com você dentro, através do meu não, eu te dei livramento naquela viagem final de ano, através do meu não, aquela comida que causaria um infarto fulminante, eu te dei um livramento, através do meu não, um prato consagrado, oferecido às entidades, eu permiti ser quebrado, e você não foi macumbado. Então agradece, porque através do meu não, eu já te livrei de muita coisa. E ela disse para os discípulos fazer tudo o que ele vos. Maturidade, quando chega aos ouvidos de pessoas maduras, informações daquilo que as pessoas maduras estão querendo ouvir ou saber. A maturidade vai nos dar tanta estratégia que ela está ouvindo o confronto de Deus, de Jesus, mas ela está olhando para os discípulos e está dizendo assim: fazer tudo o que ele vos disser. Ser pregador é entender que muitas das vezes Deus vai te bater para você curar outras pessoas. Ser pregador, ser porta-voz de Deus, ser boca de Deus na terra, é você entender que o não de Deus na tua vida é para você ter estratégia para dizer sim para alguém. Aleluia. Ser boca de Deus na terra é Deus te privar de muita coisa para você ter sabedoria e autoridade no mundo espiritual para dizer para alguém aquilo que eles precisam ouvir da parte de Deus. Ter direção da parte de Deus é você ser obediente ao não dele. Ter estratégia da parte de Deus, o obreiro Kaique é ter estratégia da parte deles. Eles estão olhando para Maria e está dizendo: ia, vem ela. E quando ela chega perto deles, ela disse: fazei tudo o que ele vos disser. Eles não tinham noção daquilo que Maria ouviu da parte de Jesus, mas aquilo que saiu da boca dela para eles foram:
Só abre a boca para falar o que Deus manda. Só diga o que Deus mandar. Glória a Deus. Fazer tudo o que Ele vos. Deus só mandou abraçar a sua face. Deus só mandou você orar, só faça orar. Nada de entregar revelação. Nada de entregar recado. Se Deus mandou você só pegar na mão, apertar na mão e perguntar como é que está, só faça isso. O problema da instituição no sobrenatural, quem estava domingo aqui está entendendo o que eu estou falando, é porque quando Deus quer operar no natural, a gente diz, ih, o culto não foi bom. Porque a gente acha que Deus só está operando no fogo. Mas graças a Deus que aqui não. Aqui eu tenho maturidade para adorar, para marchar, quando tem instrumento e quando não tem, para ver Deus com a igreja cheia e ver Deus também na igreja vazia. Pode faltar tudo, só que não pode faltar a cooperadora Paula é Deus. O problema de viver só o sobrenatural é que quando Deus quer falar numa brisa suave, a gente diz, não é Deus falando. O problema de viver só de revelação, de línguas estranhas, que quando Deus fala por intermédio de um conselho, a gente diz, não vou receber conselho, porque se conselho fosse bom não dava. A gente acha que isso é Deus falando, quando esse que eu te digo vem primeiro, quando Deus me mostrou vem primeiro, quando bater de pé vem primeiro. Pare com isso! Pare! Eles estavam ali, quem sabe bebendo, comendo, dançando, distraídos, Jesus observando. Eles comendo, bebendo, dançando e Jesus observando. Eles comendo, bebendo, dançando e Jesus observando. Comendo, bebendo, dançando e Jesus observando. Na porta da festa havia cestas. Todos que entravam lavavam as mãos, purificação. A água da talha estava se acabando, sujando, e todos que estavam ali estavam, não é isso? Já fica mais observando. Mas antigamente só quem saía no lixo, levante a mão. Só quem saía no lixo, levante a mão, igreja. Oxê! Meu irmão, você se alegrava mais do que o dono da festa, sim ou não? Sim ou não? Ficava mais cansado do que o dono da festa, sim ou não? Parece até que a festa era de quem? Mas hoje, você senta lá no seu cantinho e fica só observa. Graças a Deus que Jesus chegou na tua vida. Eu conto de até 3, você diz, graças a Deus que Jesus chegou na minha vida. 1, 2, 3. Horrível, não contei. Deixa eu contar, 1, 2, 3. Graças a Deus, Jesus chegou na minha vida. Porque quando Jesus chega na vida de alguém, ele se torna uma pessoa educada. Ele se torna uma pessoa mansa, prudente. Porque as pessoas olham para você e falam assim, rapaz, depois que você aceitou Jesus, mudou. Estou vendo mudança em você. Porque se torna uma pessoa equilibrada, posturada. Só que está todo mundo dançando, comendo, o vinho acabando e Jesus observando. O vinho acabando e Jesus observando. Jesus está dizendo para alguém aqui, até quando você vai dançar sem o vinho? Até quando você vai dançar sem o vinho? Até quando você vai dançar sem o delevassumi como nácia?
Até quando você vai sustentar essa aparência? Naia, sudecova cheia. Até quando você vai sustentar essa máscara? Até quando você vai viver de mentira? Vai viver de engano? A labaçúria tá dançando, mas eu sei como está dentro desse vaso. A água está suja, a água está se acabando e você está dançando. Deus está dizendo: quanto mais você se movimenta, vaso sujo, você perde aquilo que você tinha de ganhar. Deus está dizendo para alguém aqui: se a tua água está baixando o nível do teu vaso, a labaçúria, se a tua água está se sujando dentro do vaso, pelo amor de Jesus Cristo, não inventa de fazer festa e nem de dançar na festa. Está sujo, fica parado para receber a limpeza do Espírito Santo. O problema é que tem vaso sujo aqui, querendo pregar, profetizar, rodar, entregar o que Deus não mandou entregar. Deus está dizendo: está sujo e está cheirando mal a minha narina. É melhor você sentar e ficar parado. Eita, logo lhe face. É gente olhando para você dizendo assim: é por isso que eu não vou na igreja. É uma coisa aqui fora e depois está lá dentro rodando, verdade. É por isso que eu não sou crente. Você é uma coisa aqui fora e lá dentro depois está com o microfone na mão. Se está sujo, não pega no microfone. Se está sujo, não sobe no altar. Se está sujo, não inventa de dizer que é Deus te usando, porque Deus não usa vaso sujo, Deus não usa templo sujo. Limpa primeiro, se limpa, para depois ser tomado e usado por Deus. É melhor estar vazio, é melhor ser vazio e ter a presença de Deus do que estar cheio e ter a presença de Satanás. Eu conto de uma pedreira e diz misericórdia, como disse a diaconisa Wanda, Norma, 1, 2, 3. Se teu vaso está sujo, se a água está suja, tenha humildade para fazer isso. Mas não fica com água suja dizendo que é azeite. Não fica com água suja dizendo que é óleo. Não fica com água suja dizendo que é vaso. Não fica com água suja enganando quem está precisando de água limpa para beber, água limpa para se limpar. Não engana, não mente, não engana, não mente. Deixa essa mentira de lado. Se não tem para ajudar, não diga que vai ajudar. Se não pode ajudar, não diga recamassaio. A irmã falou aqui, a missionária, sobre Naamã. Quem era Naamã? Homem valoroso, porém leproso. Dentro de casa, fora de casa, todo mundo estava dizendo Naamã, Naamã. Valoroso, dentro de casa, a mulher estava dizendo leproso, leproso, leproso. Até quando, Naamã, você vai viver de engano? Até quando você vai ficar, aleluia, fazendo o povo olhar para você como homem valoroso, sendo que você tem lepra? Fala a verdade, conta a verdade e diga para todo mundo: vocês dizem que eu sou homem valoroso, mas eu quero me apresentar a vocês a lepra que eu carrego. Quem gosta de mim vai ter que gostar da lepra que eu tenho. Quem me ama vai ter que gostar também, que nem toda vez eu vou estar 100% crente. Quem gosta do pastor Eres vai ter que respeitar também que ele é ser humano que erra, que falha, que peca. Quem foca só no homem de Deus esquece de focar, aleluia, no ser humano que é. E Deus está dizendo: tira da mão das pessoas a expectativa de perfeição que você deu a elas. Tira da mão das pessoas essa perfeição que você colocou nas mãos delas. Diga para ele, diga para ela que está do teu lado: eu não sou perfeito e está tudo bem entre a gente. Diga: eu não sou perfeito
e está tudo bem entre eu e Jesus. Jesus observando, e quando o pior estava para acontecer, irmã Pelma, para eu terminar, ele disse: enche as talhas de água e traz-me até. Quando eu abro mão daquilo que é sujo, literalmente, essa atitude minha, diaconisa Wanda, faz Jesus me dar uma oportunidade de eu ser cheio mais uma vez por Ele. Porque temos essa mania de dizer assim, ó, abre mão do velho para o novo chegar. Quem diz isso, levante a mão. Mulheres que fazem faxina naquela casa e quando decide fazer faxina geral, joga tanta coisa velha fora, levante a mão. Só as mulheres que fazem a faxina geral, para jogar fora mesmo. Você sente a casa mais leve, sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Muitas das vezes você guarda esse chaveiro hoje, 10 de fevereiro. Quando chega no próximo mês, que é março, né? Janeiro, fevereiro, março. Quando chega em março, você já não quer mais aquele chaveiro guardado. O que você faz com ele? Já joga fora. Porque a maturidade que você tem hoje em março, você não tinha em fevereiro quando você guardou ele. Que lá. A maturidade que você tem hoje em março, você não tinha em fevereiro quando você guardou o chaveiro. Alguém está entendendo, né? Que não é sobre o chaveiro. Mas uma vez Deus está falando com a gente assim sobre maturidade. Quando a maturidade chega, é aí que nascem os intercessores. A gente aprende a ver Deus nos mínimos detalhes. Então, quando a vergonha já estava para chegar, porque o povo ia ser envergonhado, dança dele. O povo ia ser envergonhado dançando, comendo, bailando, se alegrando. Por quê? Eles estavam dançando ali e o vinho estava. Eles estavam dançando e o vinho estava acabando. E se acabou o vinho, acaba a alegria. Quem é que tem ânimo para dançar onde não tem comida? Porque não tem. Enquanto tem comida, eu tiro até força onde eu não tenho para dançar. Bora embora, não, tem comida ainda. Bora embora, não, vai partir bolo ainda. Bora embora, não. Faça aí, só sai daqui no lixo. Quem nunca? Enquanto tem, a gente está ali. Sim ou não? Sim ou não? Sim. Enquanto tem, a gente está ali. Ó. Pessoas nos chegam em nossos ouvidos como Maria, que assim, mas já acabou o vinho. E a gente, por ver a comida, a gente não quer. A gente não quer acreditar que o vinho está acabando. Eu vou falar aberto porque todo mundo precisa entender. O recado já chegou aos teus ouvidos, mas você está tão cego que você só está focando naquilo que a terra promove. O céu já deixou de promover porque a terra já não está mais concernente com o céu. E você está dizendo, eu fico porque ainda tem a terra. E Deus está dizendo, você precisa entender que o que é ligado no céu é ligado na terra. Se o céu cessar, a terra não pode te edificar. Se o céu não mandar, a terra não vai te livrar. O problema é que você quer fazer amigo com quem não é amigo de Deus. O problema é que você quer que quem te proteja é pessoas que não carregam a essência de Deus. E Deus está dizendo, uma hora o negócio vai estreitar para o teu lado, porque não está tendo contato com o céu. Quem te guarda é o céu, quem te livra é o céu, quem te protege é o céu, quem te dá livramento é o céu. Alabantuída, cova cheia. Chegou a hora de sair, você quer ficar. O que está chegando nas tuas mãos não é comida do céu, é comida da terra. O que estão te servindo não é nada do céu e sim da terra. E você está dizendo, eu fico. E desculpe lhe dizer isso, mas tem gente que é tão mal educado que verdadeiramente são os últimos a sair mesmo da festa. É quando acaba tudo que eles saem. Só que Maria está chegando no ouvido de pessoas dizendo, acabou, 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 acabou.
O alerta está chegando aos teus ouvidos e você está ignorando. Papai do céu está te acordando de madrugada para orar, porque está chegando algo aí e você está ignorando. Deus está mandando você ler a palavra para você não ser, aleluia, enganado com os falsos profetas, e você está ignorando. Passa mais tempo no celular do que na Bíblia, passa mais tempo assistindo a lojuca do que pegando, aleluia, a Bíblia para ler, passa mais tempo na cela do smartphone do que com a Bíblia lendo. Deus está dizendo, o céu está te alertando, os teus ouvidos estão queimando. É tempo de buscar, é tempo de voltar, é tempo de voltar, é tempo de buscar, é tempo de orar, é tempo de orar. E você está dizendo, é coisa da minha mente, a lábia, súplia, eu cantei ontem, o fogo caiu. O céu está dizendo para você, é tempo de buscar. Você disse que nada, o culto foi uma bênção, eu saí renovado. A abraçulha, o céu está te dando alerta, é tempo de você jejuar. Você diz que nada, Satanás ontem caiu por terra. Deus está dizendo não, você precisa entender, a lava sudecomanácia, que quando eu trago esse alerta para você, não é correspondendo àquilo que um dia fiz na tua vida, e sim já te preparando para aquilo que eu quero fazer, porque Ele está dizendo que você viveu ontem já não vai viver mais hoje. O que você recebeu ontem, você já não pode mais receber hoje. O que você sentiu ontem, você já não pode sentir mais hoje. Deus está dizendo, hoje eu estou lhe convidando para você viver algo sobrenatural da minha parte e na minha presença, e você insiste em viver na reserva de ontem. Ele não nos chamou para a gente abrir a boca para dizer que o vinho está acabando. Ele não nos chamou, Silmara, para dizer que o vinho está acabando. Ele nos chamou para nós abrirmos a boca e declararmos: acabou. Acabou. Esse evangelho que é pregado diz assim, que está acabando, que está para acabar. É um evangelho que está gerando pessoas mimadas na presença de Deus. Pastor, por que o Senhor está falando isso? Porque quem espera para ver, vê demais. Eu não quero pessoas na minha vida que venham dizer assim: pastor Elis, você cantou hoje e o fogo não caiu muito, não. Eu quero ter pessoas na minha vida que quando eu cante o fogo não venha cair. Eu não quero que venha maquiar aquilo que vai dizer para mim. Diga logo: o fogo não caiu. Esse negócio de chegar para a cooperadora Ana Paula e dizer para ela: você cantou, foi até bonito, mas não fluiu. Não, diga logo a verdade: não fluiu o que você fez, o que você entregou. Pastor, como é que o Senhor disse? Irmãos, pregar é tão estreito, irmãos, tão estreito, que a gente tem que ter sabedoria do que isso. A Bíblia diz que havia uma mulher que ela tinha quantas dracmas? Perfeito. Ela perdeu quantas dracmas? Quantas? Toda a igreja? Toda a igreja? Ela perdeu uma. Ela podia acender a candeia? Ela podia acender? Porque ela perdeu uma. Com Deus é assim. É às 10. Olha aí. E quando ela perde uma Pelma, quando eu lembrei seu nome, já não esqueço mais. Quando ela perdeu uma dracma, o que é que está escrito? E ela varreu a sua casa com diligência para encontrar dracma, e quando encontrou, ela se alegrou com as amigas e as vizinhas. Aí que está, é porque quem a gente coloca do nosso